Oi pessoal, bom dia. A partir desse vídeo de hoje, a gente vai começar a aprofundar o tema da sabedoria primordial, ou sabedoria primordial da intuição, ou mesmo Prajnaparamita, que é como o Gyatro Rinpoche vai aprofundar nesse momento, né? Então a gente teve todo esse passeio longo por dentro da fundação de Shamatha, que é a essência, para agora a gente chegar no que ele vai chamar então da parte principal do texto, que obrigatoriamente, necessariamente precisa dessas etapas anteriores para consolidarem uma boa base para a gente poder então praticar isso de modo mais eficiente. Então, no texto, vocês vão observar que o Gyatro Rinpoche diz assim: os ensinamentos e as práticas para desenvolver a sabedoria primordial da intuição, ou Rigpa, como ele vai chamar, tem duas abordagens. Isso aqui não é muito comum a gente encontrar dentro de desses grandes mestres, no sentido de que é como se por dentro da história do budismo, ou vamos dizer assim, não só do budismo tibetano, mas se a gente for olhar no budismo indiano também, houve sempre uma ênfase muito grande, pelo menos que ficou de grande conhecimento assim para o grande público, de uma ênfase dentro de uma abordagem erudita, a partir da, da contemplação dos textos, né? Mas aqui o Gyatro Rinpoche ele vai oferecer uma abordagem complementar também, que é muito importante. Então, existem duas abordagens para a gente desenvolver a sabedoria primordial. A primeira abordagem é o treinamento escolástico, para assegurar-se da natureza da vacuidade da mente. Aqui, nesse treinamento escolástico, a vacuidade é divisada. Ou seja, a gente pega esse tema e vai dividindo ele através da investigação da abordagem analítica. Eventualmente, assim, até o ponto que no final a gente provando que ela é desprovida de uma existência inerente, verdadeira. Essa visão da vacuidade ela está baseada na compreensão intelectual. Então é um estudo acadêmico do tema do Prajnaparamita, da sabedoria primordial. A gente pega os grandes textos de Nagarjuna, Chandrakirti, pega os grandes comentadores e a gente vai estudando as minúcias daquilo e eles vão provando por A mais B que aquilo no fundo só tem os átomos e entre os átomos tem espaço e não tem nada, um vazio lá dentro. Então é a abordagem erudita, a abordagem acadêmica. Não essa é uma das abordagens possíveis, é a abordagem que ficou mais comumente conhecida dentro do budismo tibetano. Mas a segunda abordagem, Gyatro Rinpoche vai dizer, é nós chegarmos na vacuidade através da profundidade da própria prática. Então no SEB, né, o Lama vai explicar que a gente usa as duas abordagens. A gente estuda um pouco esse tema, a gente contempla esse tema, mas é como se a gente fosse pegando evidências também. A gente for pegando contemplações curtas, diretas, né, a essência daquilo. Por quê? Porque senão aquilo ficaria muito longo, a gente também poderia se perder em meio a um aspecto erudito das coisas, imaginando que aquilo é o ponto final. Então a gente vai. É importante isso que ele coloca aqui, né? A gente vai procurando evidências da coemergência, a gente vai buscando evidências de como que as coisas elas vão se transformando na nossa frente. E a gente vai pegando isso e vai olhando uma vez, duas vezes, 108 vezes, vai olhando isso infinitas vezes, até a gente gerar a confiança na visão, que é o que ele vai apresentar aqui. Então a gente vai coletando as evidências e vai mais facilmente praticando. Então a gente junta as duas coisas. A gente junta o estudo desse aspecto do Prajnaparamita, da vacuidade, com esse aspecto da gente reconhecer evidências disso em meio a exemplos do cotidiano, exemplos da nossa vida, e a partir disso a gente vai então sentando em silêncio e vai então esmiuçando isso. Né? Então Gyatro Rinpoche vai dizer, essa segunda abordagem, essa visão da vacuidade, ela está baseada na realização interna. Ou seja, ela vai surgir por dentro da prática, por dentro da realização, e não através de um aspecto cognitivo, intelectual. Né? Se alguém é capaz de abarcar a vacuidade pela segunda abordagem, ou seja, por dentro da própria prática, pegando roteiros curtos, buscando evidências, então a primeira é desnecessária, ou seja, passar por um treinamento muito longo, muito extenso, de leitura, de entendimento intelectual de todos os grandes textos e as escolas de interpretação da vacuidade, da mente e assim por diante. Aí a pessoa não necessariamente precisa passar por isso.
porque o ponto é realização. Então, se ela chega na realização, aquilo já oferece descortinada a realidade para a pessoa. Se você deseja trilhar a primeira abordagem, que é a abordagem escolástica, do treinamento, então aplicá-la praticamente à meditação, este é o meio superior e a forma pela qual muitos grandes praticantes enfocaram o seu caminho. Esse é o meio tradicional. Mas o Gyatro Rinpoche ele vai dizer uma coisa importante, que já diz respeito aos tempos de degenerescência. Né? Então o Gyatro Rinpoche vai dizer, entretanto, nos tempos atuais, que não são tempos muito fáceis, vocês deveriam considerar que vocês podem não vir a ter muitos anos para praticar, uma vez que o momento da morte é incerto. Então, a gente já tem impermanência por base. Não que a impermanência não havia antigamente, né? Claro que ela existia, mas é como se hoje a próprio bloco zero, assim, essa base do samsara, ela tivesse muito desorganizada. Então a permanência ela fica mais intensa, aparentemente. Além disso, com o estilo de vida tão intensos, são poucas as oportunidades para realmente meditar. Ou seja, mais fácil vocês vão observando, é mais fácil a gente ir encontrando tempo para estudar do que para meditar. Parece que meditar sempre é mais difícil. Então, Gyatro Rinpoche dá esse conselho. Pode ser melhor engajar-se diretamente na prática, para atingir os objetivos mais prontamente. Nos dias atuais, Gyatro Rinpoche diz, parece que cada um está mais interessado em técnicas do tipo pressionar botões. Então ele é um mestre contemporâneo, ele é vivo ainda, né? Então ele diz isso. Então parece que está todo mundo interessado em técnicas do tipo pressionar botões, que trabalham de forma rápida e trazem resultados instantâneos. E sem a pessoa precisar fazer nada, sem alterar a configuração da sua vida, sem mexer nas suas zonas de conforto, nos seus apegos, sem nada. A pessoa quer apertar algum botão e ela quer que aquilo aconteça. Então ele está percebendo isso dentro do público de hoje, dos praticantes de hoje. Naturalmente, todos desejam resultados mais rápidos. Se você pensar que pode encontrar uma experiência do tipo apertar botões no caminho espiritual, isso significa que você deve sentar, praticar e meditar, e não apenas ouvir os ensinamentos, não apenas pensar sobre eles, mas sentar e realmente praticar. Isso aqui é muito poucos praticantes que vão acabar fazendo, porque a gente fica muito facilmente preso a um nível teórico do Dharma. Mas o nível teórico do Dharma ele não é capaz de produzir uma transformação, ele não é capaz de afetar as nossas estruturas kármicas. O silêncio é uma prática verdadeira que vai fazer isso acontecer. Frequentemente as pessoas apenas ouvem o Dharma, porque tem muita coisa disponível hoje em dia. Pensam ocasionalmente. Então elas ouvem, mas não necessariamente elas contemplam na sua própria experiência da sua vida, em primeira pessoa, tudo aquilo que elas ouviram, e não praticam. Então, como é que os resultados podem acontecer se não há prática? Gyatro Rinpoche pergunta aqui. É através da experiência da intuição, ou da sabedoria primordial, que a natureza primordial da mente é atingida. Então, para isso, aqui ele vai apresentar um método. Dentro desse método, há 4 estágios para este desenvolvimento. O primeiro desses 4 estágios para atingir o reconhecimento da sabedoria primordial é atingir a confiança na visão. Esse é o primeiro. O segundo estágio desses 4 é experimentar a meditação. Então isso é um ponto interessante. O Lama brinca com isso aqui. Né? Então o Lama ele vai dizer assim, né? A pessoa pensa, mas eu já estou meditando há tanto tempo, né? Já fiz tanta meditação, já fiz retiro, já fiz shamatha, né? Agora, como é que ele vem com essa história de experimentar a meditação? O que é essa meditação? Então, ela me explica, né? É que a gente precisa entender que nesse contexto aqui, quando a gente está olhando sabedoria primordial, Ajnaparamita, Rigpa, o que ele chama de meditação já não é mais shamatha. Não é mais a gente simplesmente acalmar a mente, sentar com uma postura ereta e se equilibrar, gerar foco, vivacidade, estabilidade em meio ao caos, assim, a gente está lá. Então, não é isso. Então aqui a meditação é a sustentação da visão.
A meditação ela sempre é a sustentação da visão. Por exemplo, se a pessoa está dentro de uma bolha do samsara, se ela não tomar cuidado, ela medita para estabilizar aquela bolha. Ela pode estabilizar alguma experiência particular que ela encontra. Então a meditação ela sempre vai ser um processo da gente estabilizar a paisagem que a gente está. Agora, aqui a gente está furando a sensação da realidade ser externa a nós mesmos, ser separada da nossa mente. Então a gente vai agora naturalmente estabilizar essa compreensão. E isso não necessariamente diz respeito a gente ficar parado. A gente vai fazer essa prática formal, porque é aqui que a gente vai fazer com que ela ganhe corpo, ganhe intensidade, densidade e profundidade, mas a gente vai ser naturalmente convidado a sustentar a visão em minhas atividades diárias. Então aqui é experimentar a meditação, é experimentar sustentar essa visão em meio às circunstâncias de prática formal e em meio ao mundo. Vai ser tudo junto. Então, o Gyatro Rinpoche vai dizer, a meditação ela precisa ser praticada. Ela não pode ser um tema apenas intelectual. Alguma coisa que a gente vai apenas coletando informações, compilando técnicas e formando uma enciclopédia disso, né? Então, a meditação ela precisa ser praticada, ela não pode ser um tema apenas intelectual, porque de outra forma isso seria como um remendo que é colocado em um buraco para cobrir. Algum tempo depois ele cairá fora. Porque no primeiro choque que a pessoa tem com as suas zonas de apego, aquele remendo não resiste. Então o Lama ele dá uma explicação muito bonita aqui de como que ele lida com esse tema conosco, com seus alunos, né? Então o Lama diz assim, às vezes os alunos do Lama se aproximam e dizem assim, eu tive a realização, agora estou vendo isso, encontrei aquilo, agora eu entendi que as coisas são assim. Daí o Lama brinca que ele diz, que maravilha, que bom, fico super feliz que você agora teve a realização, você está vendo. Daí o Lama diz, olha, eu não vou dizer que não é, porque não vem ao caso contestar a pessoa, né? Como às vezes poderia se imaginar, né? Mas o Lama diz, na maior parte das vezes as pessoas elas colocaram remendo. Então o Lama diz, eu espero, porque daqui a pouco o remendo vai cair. Porque a pessoa ela teve uma coisa particular, aquilo não necessariamente se manteve em meio às circunstâncias todas. A pessoa teve uma circunstância particular, protegida, em que aquilo a pessoa viu. Só que ela não se dá conta que ela dá 2 passos e ela perde aquilo. E ela não consegue mais acessar. Então ela diz, daqui a pouco o remendo começa a cair. Aí é a hora de realmente ajudar a pessoa a produzir uma transformação real, que esteja além do remendo. Além de uma coisa que a pessoa bota e tira, né? Então, o Lama diz, a postura não é assim, a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, você botou um remendo, e esse remendo é fake, né? E aquilo tudo estava errado, eu sabia, eu só não contei para você. Então, o Lama fala, esse é o momento de ajudar o outro. E ele dá um nascimento positivo até mesmo para essa postura, né? Então, o Lama diz assim, quando a pessoa coloca um remendo, isso é uma boa coisa, porque agora a pessoa está comprometida a sustentar aquele remendo. Só que é o que acontece, a pessoa quando ela começa a sustentar um remendo, ela se identifica com o remendo, ou com um aspecto particular, com a identidade que ela gera quando ela vê alguma coisa. E aí a pessoa passa mal quando ela não consegue, porque ela se vê totalmente incoerente. Então a pessoa começa a passar mal nesse processo quando os remendos começam a cair, porque ela se dá conta de que aquilo não era aquilo. Então as pessoas começam a passar mal. Elas já não sabem se elas abandonam o remendo, se elas voltam para o samsara, ou se elas colocam o remendo de novo, ou se elas botam um remendo em cima do remendo. Aquilo fica super estranho. Então o Lama brinca que os lamas, de qualquer maneira, eles são aliados para colocar o remendo e para a pessoa transformar o remendo numa coisa real. Então o aspecto de fazer o remendo cair, isso é com o Maharaj. O Maharaj é especialista em fazer os remendos desabarem, né? O Gyatro Rinpoche ele bate muito nessa tecla, ele vai dizer, a compreensão intelectual ela é impermanente e ela é sujeita a mudança. Impermanência.
A realização atingida através da meditação é permanente. A gente precisa entender isso. A realização é que vai realmente produzir uma transformação em que a gente consiga repousar numa condição que está além do refúgio nas circunstâncias externas onde a impermanência ocorre. O terceiro estágio é manter a continuidade da mente nas atividades diárias da vida. E o quarto é chegar ao resultado final. Aí, aqui está dividido, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto, ele vai ser chamado confiança na visão. Ou seja, a gente vai precisar gerar uma confiança na visão da coemergência, uma confiança na visão do Prajnaparamita. Essa expressão confiança ela é interessante porque ela transcende um aspecto cognitivo intelectual. É um aspecto que vem por dentro do olhar. Então, ele vai oferecer uma maneira da gente treinar o desenvolvimento dessa confiança na visão. Então, para atingir a confiança na visão, esse estágio, por sua vez, tem 3 partes. Primeira parte, o Gyatro Rinpoche diz assim: reconhecer a natureza dos objetos que são vistos como externos. Então, essa é a primeira parte. Isso aqui é um método comum, assim. Se a gente olhar, por exemplo, esses textos de Dudjom Limpa, que o Lama Alan Wallace tem trazido para nós, Dudjom Limpa também oferece isso, né, desse jeito. Né? Ou seja, a gente começa reconhecendo a verdadeira natureza daquilo que está diante de nós, os objetos externos, as aparências externas. A gente reconhece a vacuidade. Então, por exemplo, dentro do Sutra do Coração, do Prajnaparamita, a gente funde os objetos externos de modo a reconhecer forma é vazio, vazio é forma. A gente faz uma transição de reconhecer o objeto externo, a gente reconhece que ele é uma forma, que aquela materialidade ela ajuda a sustentar uma experiência, que quando a experiência interna muda, a relação com aquela materialidade ela se transforma. Então a gente descobre que aquele objeto externo ele é uma forma. Quando a gente introduz forma, a gente introduz um elemento sutil, um elemento da própria mente ali dentro. E isso nos introduz a gente reconhecer aquilo de maneira mais profunda. Então esse é o aspecto, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. O reconhecimento das aparências externas a partir da sua base de vacuidade. O segundo ponto para gerar confiança na visão diz respeito a gente localizar a experiência da natureza da mente, o discriminador interno. Por quê? Porque aí começam a surgir algumas escolas de pensamento, de interpretação, de abordagens desse tema que vão começar a fazer algo do tipo, bom, já que tudo é vazio, no sentido de não possuir uma existência inerente, e isso tudo depende da minha mente, então a mente é que é o foco. Aí começa a criar um ser, como se a gente descobrisse uma entidade chamada mente, que enfim é que é a proprietária de todas essas características. Então a gente, como se reconhecesse o aspecto da vacuidade das aparências externas, mas essa sensação de alguém olhando, essa sensação de alguém atrás dos olhos, dessa mente, a gente vai precisar reconhecer que ela também é vazia. Então, a gente vai precisar reconhecer a experiência da natureza da mente, o discriminador interno. Então, esse é o ponto de que na vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Ou seja, esses aspectos todos que a gente poderia chamar de constituintes do observador ou de constituintes da forma, a gente não reconhece. Nos ensinamentos de Dudjom Limpa, como o Lama Wallace tem oferecido, a gente começa a se perguntar, bom, e essa mente, ela está onde? Ela está dentro da cabeça? Ela está no peito? Ela tem alguma forma? Ela é quadrada? Ela é retangular? Ela tem alguma cor? Ela está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo? Aí você não localiza a experiência do observador interno. É uma grande vacuidade. Então a gente precisa reconhecer isso também. E o terceiro ponto aqui que o Gyatro Rinpoche coloca para estabelecer a confiança na visão, ele diz respeito a estabelecer a visão da natureza da realidade. Ou seja, é uma contemplação dessa inseparatividade do aspecto vazio externo e interno.
estabelecer a natureza dos objetos que são vistos como sendo externos envolve a consciência de como que a mente vê os objetos externos como realmente existentes. Isso se refere a todas as aparências que são percebidas como separadas do observador. Todas essas aparências são vistas pela mente subjetiva como verdadeiramente existentes. Então ele vai dar um exemplo aqui de como que isso tradicionalmente é feito. Por exemplo, devido a isto, muitos eruditos reduzirão as aparências a partículas atômicas. Então eles vão decompondo aquilo de maneira gradual. Você tem um objeto, mas você reconhece que aquele objeto tem... Por exemplo, o Lama aqui ele vai usar o exemplo de uma barra de ouro. Aí você tem uma barra de ouro. Só que se você olhar com cuidado, barra de ouro, você vai encontrar átomos. Os átomos eles não são átomos de barra de ouro. Você vai olhando e tem um grande espaço entre aqueles átomos. E você vai decompondo aquilo nas partículas atômicas. Você não vai encontrar nada, né? Vai encontrar espaços. Então eles vão, é um método de como se dissecando o samsara. Então muitos eruditos eles vão reduzir as aparências a partículas atômicas e depois ao nada. Assim vindo a crer que tal natureza carece de uma existência verdadeira. Isso é um método. Né? De acordo com esse sistema, os fenômenos objetivos surgem da mente e existem na mente de quem os discrimina. Apesar de você pensar que as aparências objetivas elas realmente existam, o mundo animado e inanimado não existiria se não fosse a mente. Não reconhecendo a natureza da mente, deixando-a na experiência da percepção confusa, ou avidya, vamos dizer assim, você realmente sente que as aparências objetivas são verdadeiras, exatamente como são percebidas. Porque a gente está preso à responsividade, está preso a esse movimento incessante. Então a gente não gera espaço para poder perceber isso. Então torna-se muito difícil aceitar que as aparências objetivas elas não têm existência verdadeira, inerente, e são criadas pela mente. Então, Lama mais adiante ele vai também criticar um pouco essa abordagem, que ela é tradicionalmente criticada também por abordagens mais elevadas, porque você como que começa a criar uma sensação de que existe uma mente que é a criadora de tudo, essa mente está em algum lugar. Mas mesmo essa mente a gente vai precisar reconhecer a vacuidade dela. Então Gyatro Rinpoche diz, o primeiro problema é que a sua mente está na experiência da percepção confusa. O segundo problema é a verdade da impermanência, na qual não há nada que a mente perceba, incluindo a si mesma, que seja permanente e que possa ser tida como verdadeira e real. Uma vez que tudo está sujeito à mudança, isso implica que não há uma existência inerente verdadeira, uma vez que a natureza dos fenômenos é impermanente. A gente pode ir encontrando exemplos na nossa vida de como que pessoas que elas mudaram. Às vezes a gente vê isso, por exemplo, em família. Né? A pessoa, ao longo dos anos, ela mudou. Fisicamente, os anos passaram. A pessoa cresceu, engordou, emagreceu, caiu o cabelo, cresceu o cabelo, alguma coisa assim. Só que a gente, quando olha, a gente vê outra coisa, a gente vê um rótulo. A gente não olha o aspecto grosseiro da pessoa. A gente segue vendo o mesmo ser de há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Tem uma dificuldade de, ainda que as coisas elas vão mudando, a gente não se relaciona com isso, a gente se relaciona com outra coisa. Às vezes a gente encontra o contrário. Às vezes as coisas elas nem mudam no seu aspecto assim, físico, vamos dizer, né? Material, mas a gente quando olha vê outras coisas. Isso é o aspecto da coemergência. Né? A gente se dá conta de que a gente não se relaciona com a materialidade, a gente se relaciona com outro aspecto, que é o que ele está tentando nos introduzir aqui. O sonho que você teve na última noite, ele não é mais verdadeiro hoje. No momento em que você sonhava, parecia muito verdadeiro, muito real. Mas onde está agora? O que aconteceu? Então a gente, quando está sonhando, aquilo parece verdade. Aí a gente, quando acorda, onde foi? A gente pode olhar, por exemplo, para o nosso passado. Então, essa analogia ela surge dentro dos ensinamentos dos 6 bardos, por exemplo. Eles vão fazer essa analogia. A gente, durante muito tempo, a gente pode olhar, por exemplo, o nosso passado. Então, o nosso passado, ele passou. E hoje, ele surge para nós
como uma memória. Essa memória é uma coisa um pouco fugidia. Se a gente comparar essa memória fugidia com o teor do sonho que a gente teve, o teor da densidade do sonho que a gente teve na noite passada, a gente vê que aquilo não tem diferença nenhuma. São memórias fugidias, são lembranças que a gente não consegue pegar, uma coisa até um pouco fantasmagórica. Então isso nos introduz a esse aspecto de que a realidade toda é uma coisa um pouco fugidia. Então o Gyatro Rinpoche usa uma analogia tibetana tradicional, que é, por exemplo, para dar uma outra analogia, um mágico competente na manipulação das aparências é capaz de criar uma ilusão ótica por meio do uso de substâncias e mantras. Isso é o mágico tibetano, né? O mágico budista, que usa substâncias e mantras. Tudo isso é feito mesmo que durante o tempo todo ele saiba que as aparências que ele cria não são reais. Aqueles que veem a aparência mágica pensam que é real. Talvez um elefante, um tigre ou um pássaro surjam do chapéu e, sendo percebidos, são vistos como reais. Entretanto, o mágico sabe o que são mera ilusão. O mágico precisa estar fora. Ele precisa estar olhando o aspecto ilusório daquilo. Então, vamos dizer assim, uma analogia é que a gente, ao andar no caminho, a gente vai se colocar no lugar do mágico, de que reconhece que, embora aquilo surja, aquilo não tem uma existência última. Então, Gyatro Rinpoche disse, similarmente, todas as aparências objetivas, elas nada mais são que rótulos. A gente coloca rótulos com o olhar. A gente pisca, muda o rótulo. É como o exemplo do cubo. A gente pisca, vê uma coisa, a gente pisca, vê outra. É como se todos os aspectos materiais do mundo, incluindo as pessoas, família, trabalho, etc., fossem cubos. A gente tem traços e esses traços, a gente pisca, vê uma outra coisa. A gente está o tempo inteiro fazendo isso. E a gente faz isso através da atribuição de rótulos, sem perceber. Você pode dizer, isso é uma mesa, aquilo é uma casa. Cada um desses objetos, eles têm seu nome porque parece a você como sendo tal objeto. Só que você tem um rótulo para cada uma dessas coisas. O que é interessante aqui é que a gente se dá conta de que a gente se relaciona com o rótulo. A gente não se relaciona com o outro. Por isso que surge tanta dificuldade de comunicação. A gente se vê, mas não se enxerga. A gente vê rótulos. A gente se relaciona com os rótulos. Porque a pessoa, às vezes, a pessoa não é aquele rótulo. E aí, às vezes, a gente muda o rótulo e esquece de avisar para o outro. Um monte de confusão surge. Porque a gente nunca tem uma relação profunda com as coisas. Em verdade, sua natureza é ilusória. E ele realmente não existe, esse rótulo, não existe mais do que a aparência ilusória do que um mágico cria. Portanto, você tem que ter a confiança na consciência de sabedoria primordial da natureza ilusória de todas as aparências. Através disso, você é capaz de estabelecer a natureza dos objetos que são vistos como externos. Você gerar confiança na visão. Então aqui é assim, como que as coisas surgem? De onde elas vêm? Como é que elas existem? Como que elas mudam? Como que esses rótulos surgem? Eu me relaciono com o rótulo ou com a coisa? A gente vai precisar gerar uma confiança no aspecto profundo de como que a realidade existe e opera. A gente vai se dar conta da construção coemergente. A construção coemergente se dá conta de que, por exemplo, a gente pode pensar que é uma visão muito comum do Samsara de que existe um objeto e diferentes pontos de vista. Então, eu tenho um objeto e é como se aquilo fosse externo. Cada um vê aquele objeto externo de um certo jeito. Mas a coemergência, ela introduz o aspecto de que cada percepção de objeto surge conjuntamente com o observador. Eu não tenho como ter um objeto e muitos pontos de vista. Cada objeto tem um ponto de vista. Cada ponto de vista tem um objeto. Isso sempre surge junto. Eu não consigo separar onde é que termina o observador e começa o objeto. Esse ponto está além da linguagem. Então eu sempre tenho pontos de vista que cada um desses pontos de vista criam os seus próprios objetos. Então nós usamos o exemplo aqui de uma tanca, por exemplo, uma tanca de Maharaja. Né? Surgimento conjunto. Por exemplo, se não tiver cor sobre o pano, não tiver tinta, eu não vejo Maharaja. Mas se tiver a tinta num pano
e não tiver alguém com o olho, uma estrutura kármica capaz de reconhecer aquilo como sendo Maharaja, também não acontece nada. Isso é a coemergência. Porque tem a tinta e tem o aspecto da estrutura kármica, do olhar, aí surge Maharaja. Maharaja, ele surge conjuntamente. Eu não consigo apontar aquilo como sendo uma coisa separada. Então a gente vai precisar contemplar isso para gerar confiança na visão. Então Lama explica, por exemplo, dentro do treinamento do SEB, a gente não divide esses itens como se fossem coisas separadas, né? A gente olha o aspecto externo das coisas, da vacuidade externa separada longamente. Depois a gente olha o aspecto interno longamente. A gente trabalha esse aspecto junto. Porque a gente vai ser desafiado, né, e o roteiro dos 8 pontos vai fazer isso conosco, que é a gente contemplar esse aspecto conjunto do surgimento do observador, do objeto, da coemergência desses aspectos todos. Né? Então a gente vai, é como se a coemergência fosse um aspecto mais direto, da gente não precisar fazer essa analogia, essa análise tradicional. Né? Então esses aspectos eles vão estar interrelacionados dentro do roteiro dos 8 pontos, dentro de como a gente trabalha no cérebro. Mas o objetivo é o mesmo, é a gente gerar confiança na visão, isso que a gente faz. Então é isso. Então a gente vai ficar por aqui. Né? Um abraço grande, boas práticas, até breve.